sempre gostei muito de música. Desde minha primeira experiência, eu tenho recordação afetiva com a música, foi aos 8 anos de idade. Eu gosto muito, muito, muito. Música para mim, assim, eu não toco nada, não tenho esse talento para tocar, mas eu amo música. Música faz parte da minha condição. Né? Pagode, sertanejo. Não, não. Música, arte, então, assim. E nesse trajeto, a música confunde com a minha história de vida. Assim, música, eu faço. Eu costumo dizer assim que a música, eu posso estar num dia ruim, ela consegue me reequilibrar. Eu ouço, ponho uma música que eu gosto. Tem uma energia, né? Tem uma energia, tem uma coisa orgânica, né? E assim, eu pesquiso, eu escrevo ouvindo música, ela me inspira, né? É uma fonte de inspiração. Música nunca me incomoda, pelo contrário, ela sempre me faz muito bem. Então é uma arte, assim, para mim eu acho a música a arte mais sublime, né? Infelizmente, nos dias de hoje, a música está sendo tão maltratada, né? A arte em si, né? E assim, para mim, então a música foi algo assim, e toda a minha trajetória de perdas de pai, né? Foi algo que me ajudou a transpor, a passar por todos esses traumas, essas perdas, né? Foi algo que a arte faz isso, né? Faz com você, te dá um suporte existencial de uma capacidade de você enxergar as perdas e tudo de uma outra forma, né? Te traz essa questão. E dentro dessa música, um estilo musical que eu sempre aprendi a gostar e continuo ouvindo, que é o rock and roll, né? Aí o rock and roll, o rock and roll ele vai te condicionando e vai te ensinando a gostar de outras coisas, né? O blues, o jazz, a música clássica, né? Porque o rock and roll, ele é muito amplo, ele flerta. Eu costumo ouvir as pessoas dizendo que o rock and roll é uma coisa, não, o rock and roll é muito, muito complexa. Quem fala isso é porque não conhece, né? Porque o rock and roll ele tem várias ramificações, exatamente essa é a palavra. Ele tem várias ramificações, né? Que ele flerta com vários estilos. Você pega a música, o progressivo, né? Que é aquele com a música sinfônica, com a música clássica. Você tem o Southern Rock, a mistura ali do rock and roll com o country, né? Aí você tem o Fuji, que é o jazz com rock and roll. E por aí vai, né? E o próprio blues, né? O rock and roll, ele nasce do blues, né? Inclusive o Muddy Waters tem uma frase emblemática, diz, ó, o blues teve um filho, deram o nome dele de rock and roll. Então você, assim, tudo que é essa origem negra, né? Então acaba que você ouve rock and roll que necessariamente com o tempo você vai ouvindo, ele vai te educando para outros vertentes, né? Mas o rock and roll para mim é aquela música orgânica, para mim ela funciona, aquela música que ela tem uma agressividade, né? Porque o capitalismo é uma sociedade agressiva, violenta, e o rock and roll é uma música que traz uma cartaz estética, né? Aquela coisa assim, você vê um show, por exemplo, do AC/DC, que é muito para isso, você assiste aquele show, você não vai ver isso em outra coisa, né? Aquela coisa, uma cartaz de energia, de pulsão, de violência, né? A violência num bom sentido, de você extravasar, de você romper um status quo, né? Aquela coisa assim mesmo. O rock and roll é subversivo por isso, uma música extremamente subversiva, né? E a gente podemos falar isso a posteriori, sem entrar nessas questões. Então para mim, assim, uma música extremamente visceral, orgânica, que ela tem tudo a ver com aquilo que eu acredito na perspectiva de ruptura social, né? Uma música para mim que ela complementa essa questão, né? Então o rock vem de um, você falando da ruptura social, o rock várias vertentes do rock tem a ver, né, com o momento em que que ela foi criada, né? Totalmente. Que a sociedade que estava se passando ali no momento, por exemplo, o punk, por exemplo. O punk já é uma coisa já mais na década de 70, né? O rock and roll, quando ele surge ali, já no meados dos anos 50, né? Que o Alex Hobsbawm, por exemplo, diz que o rock and roll ele cria a juventude, aspectos de que ser jovem, que é essa ruptura de ser a vida adulta, jovem. E aquela sociedade, pelo menos nos Estados Unidos, onde nasce aquela coisa muito conservadora, então aquela ruptura de que os pais com aquela geração, então o rock and roll é um símbolo disso, né? Um pouco do símbolo dessa ruptura, de algo de rebeldia, né? De desligamento, né? De você ter não só uma forma, o rock and roll não é só uma forma estética musical, mas uma forma de comportamental também, né? E você vê isso hoje, você vê o cara no próprio sertanejo com o cabelo, isso é rock and roll, não é? Às vezes o cara nem sabe, mas aqui isso é rock and roll, a estética da tatuagem, do cabelo, a calça jeans, isso é rock and roll. O rock and roll criou um estilo não só musical, mas uma estética
comportamental e uma estética indumentária, né? De roupa, de sede, uma postura perante a vida, né? Então ele é uma cultura, e uma cultura assim, universal. Eu assim, o que eu gosto, por exemplo, quando eu ouço um rock and roll, é que é algo assim, por exemplo, que ele não é fragmentário. O cara que você ouve ele aqui, que eu ouvi ele na China, ele fala, porra, esse cara tá falando alguma coisa que diz sobre a minha vida. É uma crítica que eu faço, por exemplo, a SMPB. Você ouve o cara tá falando sobre ali o bairro dele, a cidade dele. Não, o rock and roll você ouve uma coisa que está falando sobre o mundo. É uma coisa universal. Você vê um texto, é um texto que está falando sobre a condição humana. Né? Você pega o texto do Pink Floyd, do Roger Waters, por exemplo, está falando sobre a condição humana, é uma crítica sobre o capitalismo. Não é aquela coisa que está falando de uma coisa local. Né? E no Brasil você cria esses estigmas, por exemplo, do samba, que o samba é uma identidade cultural. Isso nasce no regime, se nasce lá com Vargas, quando você tem que se criar essa questão da identidade cultural, né? De nacionalidade, que isso tudo, na verdade, é um mecanismo de fragmentação do indivíduo. É eu contra você. Eu sou brasileiro, então eu repudio o outro dos Estados Unidos. Aí que se cria essa questão da xenofobia. Né? E isso é uma coisa meio fascista.